Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Eu queria continuar a fazer mais vídeos como o último que eu fiz do Mário Ferreira, né? Trazendo autores diferentes para estudar lógica, mas eu tô com uns probleminhas de tempo. Então eu vou fazer aqui as respostas dos exercícios do Padre Jorge, que é um pouquinho mais tranquilo para mim, né? Ele não dá as respostas, mas vamos só tentar fazer pelo menos ter um esboço do que seria uma resposta, né? Então, primeira pergunta, quais são as três partes da lógica? Como que elas são nomeadas com relação à linguagem e ao pensamento. Infelizmente eu inverti, né? O A é B e o B é A. Então as três partes da lógica são com relação à linguagem, lógica dos nomes, das proposições e dos argumentos, e com relação ao pensamento seria do conceito, do juízo e da inferência. Porque então os conceitos são expressos em termos de nomes, os juízos são expressos por proposições e as inferências são expressas por argumentos. A segunda questão é em que medida a lógica está preocupada com a linguagem, quais são as respectivas províncias da lógica, gramática e psicologia. Eu coloquei que a lógica só se interessa pela linguagem na medida em que nós usamos a linguagem para expressar os conceitos, proposições e inferências. Né? Não dá para a gente fazer lógica sem falar com alguém, né, que vai ensinar para a gente, ou ler um livro, né? Então, para isso a gente precisa da linguagem, né? E aí a gente precisa garantir que a gente está falando certinho, a gente está entendendo exatamente o que está sendo dito, né? Que a gente se expressa da maneira correta, para não ter uma ambiguidade, né? Entender uma proposição de dois jeitos diferentes, né? Então, porque teoricamente, se a gente tivesse uma linguagem, a gente poderia formalizar, eu acho que os lógicos modernos gostam muito disso, né? Distinguir as várias possibilidades e fazer uma linguagem onde você sabe exatamente o que está sendo dito, né? Então, basicamente isso, mas parece que ela é tipo um estudo auxiliar, assim, você precisa saber gramática para você não se confundir fazendo lógica, mas teoricamente a lógica não precisaria de linguagem, né? A- Na medida em que você consegue pensar sem uma linguagem, né? Basicamente isso. Então, a lógica é a ciência que ordena a razão à verdade, a psicologia estuda a razão como uma faculdade da alma. Na verdade, ela estuda mais do que isso, né? Mas essa é a parte em que ela toca a lógica, né? A, a, a psicologia estuda a alma, então, como a alma humana, que é a alma mais perfeita, é capaz de produzir atos, ela tem razão, né? Ela pode produzir atos racionais, fazer juízos. Então, a psicologia estuda isso, mas ela não estuda como que essa razão realmente obtém a verdade, né? Então, elas duas se encontram nesse aspecto, né? Eu acho que a gente poderia dizer as duas têm o mesmo objeto material, por assim dizer, né? As duas nesse sentido, né? Essa parte da psicologia que estuda a razão tem o mesmo objeto material da lógica que também estuda a razão. Só que a lógica quer estudar essa razão para chegar na verdade, a psicologia quer entender como que a alma produz a razão, por assim dizer, né? Como que ela age racionalmente, né? É capaz de ter razão, de é capaz da razão, digamos assim. E a gramática estuda o discurso significativo, como que a gente estrutura as frases no, a gerar um significado, que pode ser um significado verdadeiro ou falso, né? A gramática estuda que uma proposição como uma frase como todos os quadrados são redondos, essa frase gramaticalmente faz sentido, quer dizer, eu entendo o que ela está tentando dizer, apesar de ela ser falsa, né? Então, trata de uma maneira de expressar ideias, né? Coisas ainda que elas estejam erradas. Daí a lógica vai justamente tentar descobrir quais são certas, quais são erradas, quais são os jeitos, né, de chegar a separar essas duas coisas. E a psicologia vai entender por que que nós conseguimos fazer isso, né? Assim, meio que biologicamente, né? A psicologia seria um estudo da alma, então um estudo biológico até certo ponto, né? Se a gente não pensar em biologia como sendo algo puramente material, né? Que é o certo, se ela estuda a vida, ela está pelo menos aberta à possibilidade de que essa vida tenha um conteúdo espiritual, né? A psicologia chegaria à conclusão de que a alma humana é simples, que ela tem uma alma, né? Ela é simples, espiritual, imortal, tinha mais alguma coisa, mas isso vai ficar para os nossos próximos vídeos. Então, examine as seguintes afirmações quanto à função da lógica. Primeiro, ela não é a ciência da verdade, mas da consistência. Então, é uma visão formalista da lógica, que está preocupada só com as relações entre juízos. E eu coloquei que é uma definição ruim da lógica, porque ela ignora como descobrir que um juízo é verdadeiro, e que isso cria um círculo vicioso, né? Então, você só sabe que se certas premissas são verdadeiras,
tem tais conclusões, mas como é que você sabe que elas são verdadeiras, né? Aí, em defesa do pessoal que defende essa visão, eles diriam que isso, saber quais premissas são verdadeiras, cabe às outras ciências, né? Mas a gente poderia dizer também que, nesse caso, a lógica não conduz você à verdade, né? E que existe também um estudo da proposição verdadeira enquanto tal. Então, independente ah, de uma proposição verdadeira a respeito dos leões, a respeito da política, da moral, de Deus, existe um estudo das proposições verdadeiras enquanto tal, enquanto proposições verdadeiras, e isso caberia à lógica, né? A ciência, a lógica é a ciência das operações do entendimento que são subservientes à estimação da verdade. Então, eu da evidência, né? Então, eu encontro ali, eu tenho evidências de que as coisas ou certas ideias são verdadeiras e o meu entendimento opera a partir disso. Então, eu entendi isso como sendo uma definição melhor, porque considera a realidade dos juízos, né? E permite conduzir a razão à verdade. A terceira é de que ela é uma máquina para combater falácias, que é uma visão limitada da lógica, pois essa não apenas combate as falácias, mas fornece regras para obter a verdade. Não adianta você ter, tipo, regras que te permitem reconhecer falácias, você também precisa de regras para saber exatamente como raciocinar corretamente, né? Então, né, não adianta teoricamente falar, mas se eu sei todos os argumentos que são falaciosos, bom, também não significa que você saiba quais que corretamente levam à verdade, mas para você ter, por exemplo, você saber distinguir todos os argumentos possíveis que são errados, acho que só dá para fazer isso se você soubesse quais que estão certos, né? Então, acho que fica. Mas teoricamente não basta você ter uma lista de falácias, né? Então, o quarto exercício é distinguir entre os métodos conceptualista e nominalista de tratar a lógica, primeiro, né? Então, o conceptualista é isso que a gente falou na penúltima ali, de tratar a lógica como parte do raciocínio e não da realidade, né? Então, é só a maneira que a gente raciocina, se isso é verdade ou não. Parece que é verdade, mas a gente não sabe, né? Então, e os nominalistas, como o Padre Jorge falou, é uma visão que foi muito pouco comum, né? Mas para eles a lógica é só você mudar os nomes, reescrever os nomes, né? Então, não tem nem a ver com raciocínio, né? Seria basicamente isso. Aí ele colocou a outra letra, que é distinguir entre leis lógicas e psicológicas do pensamento. Eu não entendi, achei que ele não falou a respeito, mas o que parece para mim é que seria tipo distinguir entre um psicologismo e um realismo, né? Então, psicologismo seria assim, olha, as leis lógicas vêm do pensamento e desculpa, a gente raciocina desse jeito porque é a nossa psicologia, a gente tem que raciocinar assim. E ao contrário, as leis lógicas seriam você falar, olha, beleza, a gente raciocina desse jeito, né? Às vezes, né? Mas como tem leis metafísicas, a gente tem leis lógicas que correspondem a elas. Então não é só que a gente raciocina desse jeito, é que esse é o jeito correto de raciocinar. Então existe essa realidade na lógica, né? A quinta questão, discuta as várias tentativas de definição e não de descrição da lógica com as quais você está familiarizado. Aí o que que eu fiz? Para a gente ter várias definições, eu joguei no chat GPT para ele falar definições para a gente, né? Então ele falou assim: definição filosófica da lógica. Lógica como estudo do raciocínio válido. Na filosofia, a lógica é frequentemente definida como estudo dos princípios e critérios da inferência e demonstração válidas. Ela examina a estrutura dos argumentos, determinando o que torna o raciocínio sólido e o que leva a conclusões válidas. Ele colocou também lógica dedutiva é um foco central na filosofia, tratando de conclusões que seguem necessariamente das premissas. Então essa definição filosófica, né, pra gente ela é meio ruim porque ela só, de novo, só tá falando da relação entre alguns argumentos e outros, né, sabendo que algumas coisas são verdade, outras também teriam que ser verdade necessariamente, né? Então é formal, é nesse sentido conceptualista, se não estou errado, né? Isto no século XIX, né, final ali do século XIX, eu acho que foi o Hamilton. Putz, agora esqueci o nome de algum matemático que falou, ó, na matemática agora, porque teve aquela coisa meu Deus, do quinto postulado de Euclides, que começou a surgir geometrias
né, não euclidianas, mas essas coisas existem mesmo. Então ele falou assim, ó, na matemática agora tem que ser assim, se algo faz sentido, né, se não é contraditório, é verdadeiro. E bola para frente. Então, quer dizer, se as premissas seguem da conclusão, tá valendo, né? Não tem mais uma verdade além disso, né? E tudo bem que a matemática, isso seria uma questão grande, né? Mas, teoricamente, ela pode tratar de você criar objetos, né? Mas, bom, isso é outra questão, né? Então, mas pra gente falta esse aspecto da coisa ser verdade, né? Você ir atrás de saber se a proposição é verdadeira e, na verdade, a inferência, pelo menos a inferência dedutiva é mais um a mais ali. Você já tem duas coisas que você sabe que é verdade e você encontra uma terceira, né? Mas seria só um a mais ali. Então, aí a outra, lógica matemática. Lógica como sistemas formais de símbolos e regras. Na matemática, lógica é o estudo de sistemas formais, onde símbolos abstratos são manipulados de acordo com regras específicas. O objetivo é entender como as conclusões são derivadas a partir de axiomas ou suposições. Lógica proporcional proposicional e lógica de predicados são áreas centrais da lógica matemática que tratam de conectivos lógicos. Então, e ou não, e quantificadores como para todos e existe. Então também tem muito desse aspecto formal, né? E os símbolos talvez para a gente não ajude tanto, né? São maneiras talvez de deixar a proposição mais clara, né? Mas também falta um pouco esse estudo também do ser verdadeiro, né? E do objeto em si, né? Você abstrair certas notas do objeto, chegar a conceitos universais, etc. Aí lógica computacional, muitas dessas coisas são aplicações específicas, né? Mas lógica como base da computação e algoritmos, na ciência da computação, a lógica desempenha um papel na compreensão dos fundamentos e algoritmos da computação. Ela é usada para formalizar, ficou feio isso, formalizar a forma como os computadores realizam operações e raciocinam sobre dados, né? Então isso é mais para você obter certos resultados, né? E também os computadores não raciocinam assim, né? Mas aí na linguística lógica como uma estrutura da linguagem, na linguística lógica estuda como as frases e palavras estruturam o significado e a verdade. Aqui eu não sei se ele está falando que a linguagem cria a verdade, né? O que seria bem errado, mas realmente existe um estudo de como a gramática permite a gente fazer um discurso, né? Que pode, algumas frases ou ideias que podem ser verdadeiras ou não, né? Ela ajuda a entender como a linguagem pode ser usada para expressar declarações lógicas e como o significado segue das construções linguísticas. Pode ser, mas está falando mais da gramática como um pressuposto para o estudo da lógica, né? Aí a lógica psicológica, lógica como padrões cognitivos de raciocínio. Esta abordagem vê a lógica como o estudo de como os humanos naturalmente raciocinam, focando frequentemente em padrões de pensamento, tomada de decisão e julgamento, embora distinta da lógica formal, ela lida com falácias lógicas e vieses como as pessoas constroem argumentos. Então, seria mais assim alguns pressupostos assim, então, por exemplo, como que na psicologia você tem assim como que as situações, né, as experiências vão formando a maneira como você raciocina e não em como você chegar ao raciocínio correto, né? Aí o último que ele colocou seria a lógica normativa, que é a lógica como as regras para o raciocínio correto. Nesse sentido, a lógica é vista como normativa, prescrevendo como as pessoas devem raciocinar. Ela se preocupa em distinguir o bom raciocínio do mal e fornece regras que levam à verdade ou ao conhecimento. Então, pelo menos no último, ele já chegou num negócio assim mais correto, né? Embora em defesa da lógica matemática, a gente pode falar que assim, eles meio que já têm algumas premissas que são meio que verdadeiras ou autoevidentes, assim, né? E aí eles tentam só se focar em raciocinar, né? Por exemplo, ele tem aquela coisa assim, existe um conjunto vazio, dado um conjunto, é possível construir o conjunto de todos os subconjuntos, então são umas coisas assim que deveriam ser mais ou menos claras, assim, a gente não tem para que acreditar que elas são falsas, né? Então, eles já têm a verdade meio que pressuposta ali, eles só querem saber como que tira conclusões, né? Então não tá tão errado assim, né? Mas eu pedi, na verdade, para ele expandir um pouquinho sobre a questão da lógica normativa, né? Já que essa é a que mais faz sentido para a gente. Então ele colocou lógica como um sistema de regras para o raciocínio correto. Então, de novo, ele repetiu regras que ditam como alguém deve raciocinar para garantir que suas conclusões sejam válidas. Ela prescreve quais argumentos são válidos. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. Então, de novo, essa questão de
fica meio que preso ali num mundo de relações entre premissas e conclusões, né? Sem a estima do se ela é boa, se ela é verdadeira ou falsa, né? Então, guia para inferência válida também. Também entre inferências válidas e inválidas, então, de novo, esse mesmo problema. Padrão para o pensamento racional, serve para uma referencial para a racionalidade, ela define o que significa raciocinar de forma racional, garantindo que as conclusões sigam logicamente das premissas. Então, de novo, essa relação, né? E aqui para evitar falácias. Então, já falamos também que isso não está muito certo, né? Está limitado, né? Lógica para raciocínio que preserva a verdade. Então, também, mas a gente quer também chegar na verdade, né? E não só preservar a verdade daquilo que a gente sabe, né? Eu vou colocar aqui um vídeo de um cara que é professor de matemática. Esse vídeo faz parte de um curso de introdução se chama Introduction to Mathematical Thinking, né? Introdução ao pensamento matemático. E espero que o volume não esteja muito alto, né? Mas depois vocês vejam, procurem a respeito dele, o currículo dele para ver quem que ele é. Era um curso, acho que desses Coursera da vida, assim. Então ele vai explicar rapidinho uma definição de matemática. E a gente vai ver se ela é boa, se não é. Deixa eu ver se. Vamos ver se eu clicar aqui. In the 1980s, I was one of a number of mathematicians who advocated a new meme to capture what mathematics is today: the science of patterns. According to that description, a mathematician identifies and analyses abstract patterns. They can be numerical patterns, patterns of shape, patterns of motion, patterns of behaviour, voting patterns in a population, patterns of repeating chance events, and so on. They can be either real or imagined patterns, visual or mental, static or dynamic, qualitative or quantitative, utilitarian or recreational. They can arise from the world around us, from the pursuit of science, or from the inner workings of the human mind. Different kinds of pattern give rise to different branches of mathematics. For example, arithmetic and number theory study the patterns of counting and number. Geometry studies the patterns of shape. Calculus allows us to handle patterns of motion. Logic studies patterns of reasoning. Probability theory deals with patterns of chance. Topology studies patterns of closeness and position. Fractal geometry studies the self-similarity found in the natural world, and so on and so on and so on. Então, bem interessante, né? Espero que o áudio não tenha ficado muito alto ou muito baixo. Eu tive uma dificuldade ali para fazer um pouquinho essas legendas, então eu tive que salvar a tela com todas esses breguetes aqui de baixo, mas acho que o primeiro problema, então, é colocar a lógica como parte da matemática, né? A gente diria que lógica é uma coisa, matemática é outra. A definição de lógica é os padrões do raciocínio, né? Então, fica meio estranho, porque padrões podem... Hoje em dia sabe que existem lógicas com vários valores, lógicas para consistentes, e a gente fala, olha, beleza, mas assim, lógica mesmo é para você raciocinar para chegar à verdade, né? Então, muito amplo num certo sentido, mas também exclui a parte de estimação da evidência, né? De você saber se a proposição é verdadeira ou não, né? Geralmente nesses cursos de lógica se começa, tem proposições, proposições são verdadeiras, algumas são falsas, a tipo só joga isso e já vai para os raciocínios, né? E acho que talvez o mais interessante é que ele fala matemática, ciência dos padrões, né? E aí você vê isso é muito amplo, né? Pela explicação dele, acaba entrando tudo nos padrões, mas a questão é que se a gente volta para as teorias que a gente viu, né? A ciência do universal, como diziam os escolásticos, né? E o que quer dizer universal? Quer dizer um padrão, né? Da realidade, você encontra certos conceitos que podem ser ditos de uma mesma forma de vários objetos diferentes, são conceitos universais, quer dizer, são padrões. E a partir disso você pode dizer algo a respeito desses conceitos, né? Qualquer ser que estiver nesses padrões, né, que tem do qual pode ser dito esse conceito universal, que é um padrão, você tem uma ciência, né? Então, todas as ciências são de padrões, né? Talvez a história não seja, né?
Talvez a história trate só de coisas que aconteceram no passado, né? Então, mais de contar o passado, né? Embora ela também teria um conhecimento de como fazer inferências a respeito do passado, né? Mas talvez tirando a história, todas as ciências tratam de padrões, né? Então fica muito amplo, né? A biologia trata de padrões na vida, a teologia trata de padrões com relação a Deus e a ordem criada, né? Então fica extremamente amplo, né? Então você ter que ouvir essas coisas é foda. Então acho que agora para terminar, quase, discuta a validade da distinção entre lógica formal e material e comente sobre outras maneiras de expressar essa ou outra distinção parecida. Então, lógica formal seria tratar das formas dos argumentos, né? Então, aquela coisa, a relação entre premissas e conclusão, independente, assim, supostamente se as premissas são verdadeiras, né? Mas só a relação entre premissas verdadeiras e as suas conclusões, né? Sem saber, sem necessariamente estudar se a premissa é verdadeira ou não. Você pressupõe que ela é verdadeira, né? Ou, dadas certas premissas verdadeiras, certos tipos de premissas verdadeiras, existem certas conclusões que também são verdadeiras, né? Então, pegando ali a definição, aquelas três partes da lógica primeiro, deixa as falácias para depois, mas aquelas três partes da lógica, a lógica da inferência, que são sobretudo o silogismo, seria a lógica formal, teoricamente a lógica indutiva estaria separado, né? Teria mais a ver com filosofia da ciência ou com metodologia da ciência, né? A lógica dos juízos, sobretudo ela seria a lógica material, né? Embora, porque teoricamente aquelas inferências imediatas, até certo ponto, são parte dos juízos, né? Aquelas oposições de juízos, mas eu acho que seria mais inferência, seria mais um raciocínio formal. E a lógica dos conceitos seria uma lógica material, porque já que trata dos conceitos, né? Dos tipos de conceito, essas coisas. Eu coloquei aqui que as falácias, teoricamente, seriam da lógica material. Hoje em dia se fala em falácias formais, mas falácias formais seriam mais erros no raciocínio. Então, por exemplo, você afirmar o antecedente a partir do consequente, né? Então, todos os homens são mortais, né? Então, um leão é mortal, logo um leão é um homem, né? Então, isso seria uma falácia formal, mas na nossa definição mais aristotélica, né, o Aristóteles fala que não pode, não, ele não considera isso uma falácia, porque isso é evidente para quem entende o silogismo, né? A falácia seria para quem, mesmo se a gente conhecendo o silogismo, teriam certos argumentos ali mentirosos, né, enganadores, que parecem fazer sentido dentro do silogismo. Então já teria a ver com a matéria com aquilo que está sendo dito, né? Mas pelo menos, mas não sei se está totalmente certo, né? Então seria isso. Então, se a distinção busca reduzir ou privilegiar o aspecto formal da lógica, ela é de pouco valor, pois sem a lógica material não podemos saber se as proposições são verdadeiras, né? Você fica só nesse mundo formal de todo A é B, todo B é C, logo todo A é C, né? Basicamente isso. Então, galera, é isso. Essas são as perguntas do primeiro capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!